Ela foi criada com a proposta de pesquisar e difundir uma linguagem própria na dança contemporânea a partir de corpos com e sem deficiência. Estou falando da companhia de dança Giradança, que desde 2005 vem se apresentando em vários estados brasileiros. Aqui comigo está o diretor do grupo, Alexandre Américo, que vai nos contar um pouco da história da companhia. Alexandre, bem-vindo ao programa Momento Cultural. Qual foi o objetivo principal da criação do Giradança? Vamos lá, muito obrigado pelo convite, por estarem aqui também, acho que é bem importante, na nossa sede, que fica na Ribeira, e acho que é importante a gente falar isso porque a gente está aqui num contexto com muito som e com tudo que passa, que atravessa, né? Não é um estúdio asséptico, é realmente aqui, e isso faz parte também do porquê que a gente começa a dançar na Giradança. Esse grupo ele foi formado em 2005, não por mim, mas por dois artistas da dança, o Anderson Leão e o Roberto Moraes. É uma pessoa com deficiência, um cadeirante, e outra pessoa sem deficiência. E eles saíram de um outro grupo que já vinha pesquisando essa linguagem, dessa mistura, né, desses corpos, chamado Roda Viva, que era da universidade, era um pouco um projeto de extensão. Eles saíram de lá pensando em expandir ou descobrir um pouco como desenvolver essa linguagem, né, que tanto interessava naquele momento. E eles se apartaram desse grupo, formaram a Giradança, e justamente com esse objetivo que você falou, né, de tentar investigar uma linguagem própria dentro do arco da dança contemporânea, que faz parte, né, desse cenário, que pensa que a dança ela é uma tecnologia que permite a discussão, o deslocamento, que não está dentro do campo do entretenimento, e aí isso faz com que os públicos sejam outros, que faça a gente pensar também como educar plateias, como formar plateias, porque é muito pensar em produzir uma dança que rompa, que provoque pequenas rupturas. E a partir sempre dessa relação tensional entre corpos com e sem deficiência. Porque na realidade as pessoas quando vão para assistir um balé, pensam balé, né? Somente pessoas sem deficiência, né? Com dança, aquela coisa todo determinado, tudo ensaiadinho. Então quando chega o Giradança, que na época deve ter sido um estudo, porque só tinha na universidade, né? O Roda Viva. Então assim, ele foi pioneiro aqui, né? Então isso deve ter até meio que impactado, chocado um pouco as pessoas aqui de Natal, não é isso? Sim. Tinha um outro grupo, acho que o Angiori, se eu não me engano, mas eram grupos que se situavam ali. Era um choque, eu acho que o Gira também se tornou um pouco um lugar de... O Gira, eu considero, né, pensando na historiografia da dança mesmo, um grupo pioneiro nesse sentido, que até hoje provoca, até hoje, que 18 anos a gente faz, e ainda assim as pessoas se assustam, porque o que a gente está fazendo, sobretudo agora, é não ser capacitista. O que significa ser capacitista na dança? Primeiro, romper com esse lugar, que entender que existe um padrão de corpo do balé. A gente não faz balé, né? A gente faz dança contemporânea. E que esse padrão ele não nos compete, não nos cabe discuti-lo, não cabe aqui. E compreender que agora a gente avança para um outro lugar, que é fazer uma dança que as pessoas olhem para os artistas que estão dançando como sujeitos, como artistas, e não como, ai, que bonito, que superação, uau, a superação é a palavra, isso. Né? Superação, não. Aí é não. Porque toda vez que a gente olha para um corpo com deficiência e pensa como ele superou, a gente está sendo capacitista, em algum grau. Porque são pessoas antes de qualquer coisa. Entendi. Então essa palavra, superação, inclusão, é outra palavra que a gente questiona muito.
Porque é muito melhor que a gente trate de acessibilidade, por exemplo. Então, acessibilidade a gente vale a pena pensar. Inclusão, não, todo mundo diz aqui, a gente já está incluso no mundo. Incluir é um pouco excluir. Incluir significa incluir para onde, excluir de onde. E nesses 18 anos, como é que tem sido? Porque assim, isso é uma coisa que a gente sabe que até hoje ainda existe, como você mesmo falou, né? Como é que tem sido para vocês vir desconstruindo tudo isso ao longo desses 18 anos? É uma batalha e ela não é feliz. Não é feliz? Não é uma batalha feliz que a gente tem que travar, mas ela é importante, necessária. Quando eu digo feliz é porque uma hora cansa que a gente tenha que batalhar tanto para discutir o que já deveria estar posto no mundo. E o que está sendo visto, né? O que está sendo visto. Onde estão? Parece que as pessoas com deficiência estão escondidas. Elas não estão, mas há porque eu digo que a gente cansa um pouco disso, é porque há um processo de apagamento, invisibilização. Há um processo de empurrar qualquer corpo que não é padrão, que não é da hegemonia, né? Que esses corpos que se vendem, Instagram, blá blá blá, esses corpos que estão aí, parece que eles são relegados a outro lugar. Eles são renegados à história da arte, inclusive. Sempre com esse lugar do freak show, do espetaculoso e da superação, da piedade, da dó. É o oposto ao que a gente vem fazer. E isso tem consequências, porque às vezes os editais, as coisas, elas são programadas para manter esse sistema. Então ele quer mesmo que você coloque inclusão no seu título, por exemplo, de projeto. E a gente se nega, porque a gente tem uma postura muito política acerca disso, numa tentativa de sermos anticapacitistas antes de qualquer coisa. Vocês já sentiram em algumas apresentações de vocês um público meio surpreso justamente por estar vendo pessoas com deficiência no palco? Muitas vezes. Muitas vezes. Até hoje, a gente estreou uma peça ano passado, em São Paulo, e tem dois choques. Um é ver, né, a figura com deficiência física, que você vai perceber, né? Outra é saber depois, por exemplo, que a Joselma é cega. Deficiente, né, possui deficiência, é uma pessoa com deficiência visual, e isso deixa a pessoa assim, como assim? E ela dança aí. É muito perigoso a gente ativar esse lugar do coitadismo e tal, né? E aí a gente tenta aqui entrar no outro lugar, que é pensar agora, nesses últimos anos, que a gente entrou numa nova fase da giradança, que é entender que a deficiência ou não, elas são traços, e que a gente pode fazer como DJs, assim, trazer ela um pouco para trás, às vezes um pouco à frente do tema, mas que também a gente está tentando ganhar uma emancipação, uma liberdade desse assunto. A gente vai tratar dele sempre, porque somos, mas também poder tratar de outros assuntos, o feminino na dança, as automitologias femininas, como durar no tempo, que é um pouco essa questão, como sobreviver, como jogar, como fazer. Que táticas são essas que pra gente também não ceder, não ser capturados, cooptados por esse sistema que nos quer muito comprar esse corpo que sofre, que é sofrido, que é penoso. E não, também mas também não, como todos nós. Toda a peça de vocês, na verdade, é uma mensagem, né? Agora que se vão entender ou não, é outra história. Cara, tem um esforço da gente, eu gosto muito de pensar que a dança é comunicação, né? Então, certeza. Realmente, e que os corpos são a mensagem. Qual é a mensagem? Antes de tudo, gente que está indo assistir dança contemporânea, os corpos são a mensagem. Isso não é uma fala nem minha, é um pouco uma fala assim, meio semiótica, assim, que vem de Christine Greiner, Helena Katz, outras pessoas que também pensam isso. E outros semioticistas também que vão pensar que o corpo, ele é o meio. O corpo da dança contemporânea, ele não carrega um texto para ser dito. Ele é a mensagem mesmo, ele é o meio. A gente lê ao aceitar esse corpo que você vê, sabe? Sempre. Hoje, quantos componentes tem a companhia? Então a gente está passando por um processo. A companhia, ela tem em torno de 7, 8 pessoas. Certo. Porque tem pessoas que estão tentando chegar e ela tem uma rotatividade pequena, assim, tem um núcleo mais firme de 6 pessoas que estão ali há muitos anos. Mas outras que estão chegando também, umas 2, tentando há um tempo, né, mais recente. A gente vai ter uma estreia agora com dois corpos, vai ser uma estreia de 2 corpos, né, a Angélica e o Samuel, por exemplo, que aí são corpos periféricos, pretos, que são de outras discussões.
também. Aí abrange, é bem mais abrangente. É muito mais. Ai, mas por quê? São corpos que essas pessoas mesmo se entendem que não cabem em outros ambientes. E que cabem, que colam nesse gira-dança, que também não está pronto. O gira-dança é uma coisa que se move, que também está se fazendo. Quando você diz que elas entendem que não cabem, não é? Fizeram elas entenderem que não cabem, né? Não é por aí? É por aí. É por aí. Mas às vezes não cabe mesmo. Eu sou um corpo que funciona em alguns lugares e outros não. Por exemplo, eu tenho epilepsia. Aí eu tenho outro traço, é uma coisa específica. Porque eu não sou um corpo com deficiência, mas eu tenho limitações muito intensas para dança. Porque a dança e a epilepsia, elas são meio opostos, né? Tipo, falta de controle com controle. E aí eu tento entender, e eu tentei entender, eu já tentei participar de companhias, de grupos, e não é possível, a não ser a gira-dança, por exemplo. E não é dolorido isso para você? É dolorido. Né? Então a gente realmente sente a pressão do não caber. De ter que perfurar. Quando eu digo que a gente tá cansado, é porque a gente sempre tem que perfurar, é sempre uma batalha, nunca é uma coisa simplesmente dos corpos. Eu não estou dizendo que os corpos que estão hegemônicos, que aparentemente são corpos mais padronizados, eles também não sofrem suas outras pressões, inclusive para se manterem lá. Mas tem duplamente, ou triplamente, eu acho que também tem um esforço incansável que a gente precisa ter, de perfurar, de ter que tecer novas táticas o tempo inteiro, não conseguir dormir profundamente, porque inclusive a gente vive disso, né? Então, viver disso, e aí eu como diretor da companhia, pensar em gestar, pensar em que estratégias a gente vai percorrer para chegar em que lugar. E como não cair na cilada, como ficar nesse... sermos ético-orientados. A companhia ela foi fundada aqui em Natal, né? Mas pouco se vê apresentações da gira-dança aqui na cidade. Por quê? Posso responder com muita sinceridade, que Deve. Hoje é o dia da sinceridade. Deve. Tem muitos fatores, eu não vou dar conta de falar, mas a primeira coisa é a gente compreender o contexto de Natal. Eu digo que não são as pessoas, o público, não é isso. É muito mais quem dá as cartas. Porque quem dá as cartas são os patrocinadores, são os editais, são pessoas que escolhem. A falta, para mim, como estudioso de curadoria, de arte contemporânea, a falta de curadoria, porque curadoria é uma coisa que vem muito, por exemplo, das artes visuais. É um conceito um pouco que pensa que quando você, por exemplo, cria um edital, um festival, você discute com uma coisa. Digamos, vamos tratar de um assunto. E a gente vai tentar criar um assunto e dar visibilidade a esse assunto de pessoas que estão trabalhando com isso. Então aqui tem um pouco um eixo curatorial e eu acho super democrático, você se inscreve e logo você passa ali porque você dialoga com aquilo. Mas quando falta isso, vai ficar outra coisa. Falta de ética, de orientação. E para mim entra uma coisa muito grave, que é a necropolítica. Vocês devem ter ouvido falar um pouco nesse necropolítica, que é um pouco a atuação da política da morte, que é da invisibilização. Então assim, só passa o mais, do mesmo, o agradável. Porque você vai passar o agradável para levar sua marca ou você vai aquilo que Ninguém vai querer atrelar sua marca a uma coisa que não é considerada comum. Não é isso que você está dizendo? E aí esse sistema para mim é muito pesado, é muito duro, porque é um atrás do outro. A gente se inscreve, eu não quero, não tem dó, não é um desabafo e tal, mas eu estou analisando o tempo inteiro, porque a gente se inscreve, a gente submete aos editais do Brasil inteiro, fora do Brasil, aqui, aí a gente passa, né? A gente consegue passar. Eu também tenho uma carreira solo, paralela, e consigo desenvolver trabalhos fora daqui. Eu acho uma pena que a gente tenha estreado mais um trabalho fora de Natal, que é a Graça, que foi o nosso trabalho passado, feito uma circulação, contratados por tudo, menos em Natal. Vocês não se apresentaram aqui? Não. E a gente conseguiu agora, fomos premiados com um prêmio da Funarte, que aí é... nacional. Para que consigamos estrear em Natal. Então, temos que ser, até quando? Validados por fora? Então, eu acho muito grave isso. É um processo de apagamento. Não é triste? Por isso que agora você entende a volta? É triste, é triste. Eu acho que não é justo isso que isso aconteça. Assim, eu acho que tem pra tudo, tem pra todo mundo. Não é sobre competir com ninguém, não é isso. Eu acho que realmente tem pra todo mundo. Mas falta
falta um olhar político, assim, que pense a vida mesmo, que pense o acesso, que pense e valore esses corpos que também estão... E não é só da dança, não. Tem uma série de outros artistas periféricos que tem outro lugar batalhando do audiovisual, do circo, de outras linguagens. Como depois de 4 anos se apresentar em Natal, durante esse período que vocês ficaram fora daqui, como você compara a receptividade de outros estados onde vocês estiveram se apresentando? Como seria isso? Primeiro que, claro que é uma malha muito complexa, de novo, porque tem ressalvas. Eu posso cometer um ou outro equívoco, né? Mas a percepção, estou falando sobre percepções, o tempo inteiro, não é verdade, isso não é acreditar nessa ideia de verdade. Mas a gente é muito bem acolhido e não à toa nós somos contratados, né? Então, assim, eu acho que a giradança, ela é muito importante para a historiografia da dança mesmo e para discutir muitas coisas. Então ela tem sua importância, independente inclusive dos trabalhos. Os trabalhos também carregam seus discursos e eles são importantes. Eu acho que o público, por exemplo, a gente foi agora para a Bienal do Ceará, a última apresentação nossa, e fomos aplaudidos, ovacionados de pé, assim, fiquei muito feliz de ver aquilo, muitos minutos, que a gente fica até com vergonha, assim, e com vergonha de falar, de assumir isso, de ir para um Itaú Cultural na Avenida Paulista e esgotar 2 dias seguidos. Eu acho isso um feito muito importante de ser mensurado e ninguém sabe. De sair, né, em revista, não sei o quê. Ou seja, tem uma publicização, tem uma coisa, tem um interesse, tem crítica, as pessoas estão olhando, a gente está tentando fazer uma tentativa, um trabalho firme, ético, que dê voz, vez e visibilize essas pessoas, que eu me incluo também, né? Estou dentro disso. Que a gente consiga realmente também se emancipar dos assuntos que a gente precisa falar. A gente pode tratar de muitos assuntos para além da deficiência, mas com ela também. Você falou há pouco tempo, uma frase que você disse, nessa nova fase da giradança. Que fase seria essa? Essa é uma fase, em 2018, o Anderson Leão, ele saiu da giradança, né? Houve uma certa ruptura. E o giradança, ele vinha trabalhando... Ele tinha um traço, e tem esse traço ainda, que é trabalhar sempre com coreógrafos de fora. Eu cheguei a coreografar aqui em 2015, foi minha primeira coreografia para grupo. Mas ele tinha esse pensamento e tinha um modo de operar um pouco mais hierárquico, e que não é problema, mas ele era um pouco mais definido, né, as hierarquias menos flutuantes, mais com estrutura de cia de dança. E ela passa, para mim, uma virada agora de chave, que é o que eu tenho... Até a gente escreveu isso num livro, né, que a gente publicou, tá gratuito na internet, um e-book, chamado Zona Absoluta, que a gente vai falar justamente dessa virada, que é assim, pensar agora esses corpos, não é corpos diferentes, é repensar tudo, é repensar nossas relações, é repensar que o que importa não é você ter deficiência ou eu não, mas a nossa relação. E esses corpos que são independente de diferença, qualquer diferença. E repensar também o contexto junto. Ribeira, num lugar precário, num lugar esquecido, num lugar que parece que toda hora está tentando ser apagado. E trazer a dança para esse lugar que também é esse lugar da questão. Então, mais ainda, um pouco mais contundentes nas questões de discussão e no avanço de corpos que são sujeitos e que têm autonomia no mundo, assim. Acho que agora a gente virou para esse momento e estamos tentando chegar nele. E sair desse lugar também da dança que representa algo para ser algo. Realmente ser. Se você pudesse citar um momento marcante da companhia, que momento seria? Esse é o momento mais marcante para mim, da vida. Tivemos muitas conquistas, viajamos fora do país muitas vezes, fizemos turnê na Europa, temporada lotando, 2 meses, voltamos, fechamos mais 2 meses, em Berlim. Mas esse é o momento mais duro da nossa vida, mais duro, mais solapado, que chegou até... Passamos muitos anos com muitas dificuldades por falta de suporte, de aporte, porque há um desmantelo, entender que a cultura é algo central.
Então isso para mim custa a minha vida, assim, entender que a arte e a educação deixam de ser central é realmente destruir tudo que a gente vem acreditando e tentando abalar um pouco a nossa ética, assim. Então fazer o sal amanhã e depois, agora, é realmente dizer disso, assim. Esses corpos, eles duram no tempo, sim. Eles olham para trás, eles são críticos. E eu acho que a gente nunca foi tão reflexivo, honesto, inteiro como agora, assim. Então esse é um momento muito bonito, intenso e que eu não quero esquecer. Para que não nos esqueçamos. Com toda essa trajetória que vocês tiveram e têm até agora, nessa turnê internacional, você acha que tudo isso não ajudou aqui para as pessoas daqui de Natal verem o quão importante vocês são e fazem parte da cultura local? Ajuda um pouco e desajuda em outro. Eu acho que não devia desajudar, né? Mas Natal tem um traço que é para além de nós. Ela esquece. Memória curta. Ela esquece muito. Qual é o objetivo do grupo daqui para frente? Qual é a proposta deles? É aterrar em Natal. É dançar com isso aqui. Não à toa na nossa peça a gente tem o prazer de trabalhar com artistas visuais que são... E uma das artistas que mais admiro no mundo, que é a Consuelo, que faz a véia encapuçada, que usa um capuz o tempo inteiro. Como trazer a rua, a cidade, os painéis. As pessoas estão trabalhando aqui com suas pesquisas para dentro, ocupando esse espaço-tempo que é uma peça de dança. Então é muito mais que uma peça de dança isso aqui. É um manifesto, assim. É uma reivindicação e entender que a dança ela é expansão, ela é linguagem, ela é comunicação, ela é invenção o tempo inteiro. A gente está se reinventando ao fazer essa peça. Então é um momento de muito... Por isso que é o momento mais importante para nós. Qual é essa peça? Sal. Sal. A Sal. Sal, como durar no tempo, ela está nos ensinando muito sobre durar, sobre a vida, sobre o nosso contexto. Ser contexto é ser político, é ser tomar decisão no mundo. Então foi o Sal que trouxe vocês de volta para Natal? Absolutamente. O Sal é feito para nos trazer para Natal. E a expectativa é que ele perdure, que o Sal permaneça? Muito tempo. E que ele espraie. E que ele vá. E que ele voe feito duna. E que ele vá fazendo. E que ele vá fazendo. Então, a partir de agora, o Giradança não era o Giradança de lá que vem para Natal, e sim daqui de Natal que vai para o mundo. Exatamente. É o que eu chamo de glocal. Ele tem que sair do contexto para chegar no globo. E não o contrário. Não, para não cairmos nessa armadilha. É daqui pro todo. Só pelo entusiasmo, com certeza isso vai acontecer. Tomara. Alexandre, eu queria lhe agradecer muito pela sua vinda aqui no nosso programa Momento Cultural. Quem quiser conhecer mais sobre o grupo Giradança, como é que pode ter acesso a tudo isso? Pronto. Primeiro que o espaço é aberto. O Giradança você pode vir, pode fazer aula, pode vir, pode entrar em contato conosco. Facilmente você vai achar o Giradança nas redes sociais. @Giradanca, facinho de achar. Então você acessa isso aí, vai chegar na gente, pode falar com a gente pelo Instagram, que eu acho que é a principal ferramenta que a gente tem usado hoje. E aí aqui é um espaço que fica na Rua Frei Miguelinho, número 100, Famosa Ribeira, também um lugar de resistência que a gente está tentando ocupar, inclusive com muitos movimentos que virão, que não é só dança não, é 1 milhão de coisas, porque a gente é muito mais expansivo. Então vocês são uma pequena parte de um todo aqui da Ribeira. E um todo de muitos outros artistas estamos juntos. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada de verdade. Sucesso da trajetória daqui para frente, muito sucesso, não somente fora daqui, mas também aqui em Natal. Muito obrigado assim, muito obrigado por esse espaço meu. É a primeira vez que eu pude falar desse assunto de maneira mais aberta, ampla, porque eu acho que é o nosso assunto agora. Então, muito obrigado por esse momento de escuta mesmo, assim, profunda e de troca e pela assertividade de estar aqui e por terem insistido em estar aqui também. Viu? Obrigado a todo mundo. Estava escrito nas estrelas. O Momento Cultural vai ficando por aqui. Até uma próxima oportunidade. Agora fique com imagens do grupo em apresentações por todo o país.